Tiro, porrada e bomba, literalmente. Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu falarei nesse vídeo sobre o filme Resgate 2, que estreou há alguns dias na Netflix, estrelado pelo Chris Hemsworth, continuação do filme de 3, 4 anos atrás, bom, faz um tempinho já. Acho que foi durante a pandemia, foi de 2020. É um filme que eu gostei bastante, assim como do primeiro. A ação, obviamente o carro-chefe aqui, é o principal e ela é muito bem dirigida, muito bem coreografada. O trabalho dos dublês, assim como no primeiro filme, é sensacional. O trabalho de câmera é muito legal. Quem assistiu, teve a oportunidade. Aqui no YouTube tem, acho que na própria Netflix tem do primeiro filme, Making Off. Mal posso esperar para ver desse segundo. Como eles realizaram tudo aquilo, eu acho muito empolgante e inspirador, porque não necessariamente são os efeitos mais caros, a produção mais cara, pelo menos do primeiro filme. Tem muita criatividade naquilo. Imagino que no segundo eles devem ter mantido. Talvez, assim, certamente tiveram mais dinheiro para fazer. Quero ver como várias das coisas foram feitas, mas pelo menos baseado no primeiro filme, muita coisa assim com criatividade. E eles criando coisas, aqueles longos planos, sequência, utilização de gruas e carros que se movimentam. Essa parte é muito legal. O trabalho dos câmeras, que são quase dublês barra câmeras, fazendo tudo aquilo, é sensacional. Esse filme continua exatamente da onde parou, de onde termina o primeiro. A gente tem até no comecinho, assim, o finalzinho do primeiro filme. E aí a gente vai acompanhar a história do personagem do Chris Hemsworth, ele se reabilitando daquilo que ele passou no primeiro filme, e a gente vê essa recuperação dele. Então é um desafio que é colocado nesse personagem, em termos de roteiro. O roteiro do Joey Russo, os produtores, né, os irmãos Russo, junto com o Chris, nesse filme mais uma vez. E é interessante, no começo do filme a gente também é apresentado para o novo vilão, também interessante, assim, eles criam uma cena que a gente já vê que esse cara é perigoso, esse cara é meio desequilibrado, esse cara mata sem pestanejar e ele controla o país, no caso a Geórgia, que se passa esse filme, boa parte dele, pelo menos na ficção, né? Não foi filmado lá, se não me engano, de verdade. Então eles estabelecem isso tudo muito bem, mas assim como no primeiro filme, a história, o desenvolvimento dos personagens, o roteiro não é das mais assim redondas, não é das mais cativantes. É a ação mesmo que torna, para mim, esses dois filmes especiais. Acabei de assistir faz pouco tempo esse novo, então ainda fica difícil assim, mas eu acho que o primeiro ele tá um pouquinho acima. Embora eu coloque eles praticamente empatados, assim, ao mesmo nível. Se você curtiu o primeiro, você vai curtir o segundo, com certeza. É muito bom, as mesmas coisas boas estão nos dois. Mas eu acho que o primeiro, ele tem um pouco mais, assim, é engraçado isso, mas ele não para em momento quase que algum. Os respiros são poucos. E não que isso seja um problema. Eu falo isso muitas vezes quando eu falo de filme de ação aqui no canal, né? De você ter a antecipação da sequência de ação, né? Você crescer a tensão para chegar naquele grande momento. Mas nesse segundo, o que acontece, que eu acho que deixa um pouquinho abaixo do primeiro, é que assim, os dois primeiros terços, e principalmente todo o começo, assim, são melhores, eles são mais empolgantes. No terço final do filme não acontece nada mais assim empolgante, ou que as coisas assim, os personagens estão numa situação que é mais crítica necessariamente. Tudo isso aconteceu mais no começo. Primeira sequência, inclusive, de ação, longa sequência de ação, que se passa, tá no teaser e no trailer do filme, né, numa cadeia, e aí vai indo. Ela começa lá, mas vai indo. Pra mim é a parte mais sensacional do filme. A gente vai ter um set piece depois num prédio, que eu já não acho tão... É muito legal, mas não é tão legal quanto aquela sequência inicial que começa na prisão. E no terço final a gente vai caminhando para uma escala menor. Muitas vezes pode ser bacana, isso pode acontecer, mas como é um bom pedaço do filme, digamos assim, e tem coisas legais ali, as lutas, tem coisas interessantes, mas nada é tão incrível quanto a gente viu na primeira metade, nos dois primeiros terços do filme. E isso, assim, fica aquela sensação de ele não termina tão forte quanto ele começou. Sem spoiler nenhum, ou pelo menos nada muito grave assim, tem uma adição de um ator. No finalzinho eu falo, né? Só para então eu não vou falar agora o nome do ator, mas que eu gostei bastante da adição dele nessa franquia. Fica com a cara de que, assim como o primeiro, né? Pelo final do filme, pelo final do personagem, já dava uma deixa de que teria uma sequência. Eu acho que agora esse mais ainda. Esse segundo termina de uma maneira
Diferente do primeiro, que assim, poderia ou não, né? Esse segundo deixa bem claro que eles vão fazer um próximo filme. E esse novo ator que tá no elenco, eu gostei demais, assim, da adição. Vê-lo, quando ele aparece na primeira cena lá, eu achei bem divertido. Ele aparece bem pouquinho, mas achei divertido, bacana a presença dele. Falando dos personagens, né? A atriz Golshifteh Farahani volta com a personagem dela, a Nikki, né? A companheira, né? O contato do Chris no filme. Eu tô falando Chris aqui, não tô falando o nome do personagem, né? O Tyler. Tyler é o personagem. Ela retorna, ela tem um espaço maior nesse filme. Eu gosto bastante. A personagem dela, eu gosto bastante dela. Ela é muito carismática, a atriz. E acho que ela traz uma humanidade, um carinho, uma ternura pro filme e algo pro Tyler, né, se importar, pro risco das coisas serem maiores, fora a missão dele, como no primeiro tem um menininho, nesse segundo aqui também tem crianças envolvidas, né, na missão de resgate dele, mas gosto bastante da personagem e fiquei feliz dela ter mais espaço nesse filme. Agora, como eu falei, as sequências de ação são o grande destaque desse filme e o trabalho dos dublês. Esse ano, inclusive de 2023, que incrível, é um absurdo grandes premiações do cinema não terem lá nos Estados Unidos e algumas até na Europa, embora o BAFTA tenha instituído sim o prêmio de melhor trabalho de dublês, tá na hora, já passou da hora do Oscar instituir, porque no ano que a gente tem o Resgate 2, John Wick, daqui a algumas semanas, no momento que eu faço esse vídeo, estreia o Missão Impossível novo. Assim, tantos filmes incríveis e o trabalho de dublês nesse filme é sensacional. É muito legal também o trabalho do próprio Chris Hemsworth. Você vê que muitas das coisas é ele mesmo que está ali fazendo. Eu não sei todos os detalhes, não sei se ele fez 100%, mas ele está ali em muitas das coisas. É um bom trabalho de coreografia também dos lutadores, dos técnicos que bolam as sequências de luta, de ação. No teaser eu já tinha ficado empolgado, como eu falei, com aquela sequência na prisão. É demais, toda aquela sequência e onde ela vai parar no filme. É sensacional. O trabalho de câmera da equipe, que é muito bom. Então, fica uma sensação assim, muito divertida. É um filme divertido de se assistir. Se você gosta de filmes com muita ação, sem parar, ininterrupta, eu acho que é uma ótima pedida. E tem algumas pessoas, inclusive aqui em casa, tem uma moça que ela não é tão fã de filme de ação, mas ela gosta desses filmes do resgate, porque ela adora, porque é meio frenético, assim, o negócio não para. Então, assim, acho que até públicos diversos que geralmente não gostam, talvez você possa apresentar esse filme para introduzir a esse universo do cinema de ação. Como eu disse, não fica aquela coisa, não é um filme tão como eu considerei, tem crítica aqui no canal, o John Wick 4, né? Mas também não precisa. Ele é sim um filme de um orçamento menor, de uma escala menor, e que serve muito bem ao propósito dele, né? Apesar de não ter grandes, assim, mas a ação é muito bem feita, é muito divertido, é demais. Aquela sequência do trem, parece que também vai ter uma sequência de trem no Missão Impossível. Fico muito feliz, adoro os trens e adoro sequências de ação em trens, assim. E me causou uma boa lembrança de Uncharted 2, o videogame, numa sequência de ação que envolve trem nesse filme do Resgate 2. Então, divertido. Que venham mais e parece que vai vir mesmo. É isso, muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Deixem um like aí se vocês curtiram para ajudar na divulgação do vídeo aqui no YouTube. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E se você quiser, tiver vontade de apoiar aqui o canal, clique no link aqui do Catarse, a campanha do Catarse, tem várias recompensas. Clique aqui na descrição para pelo menos conhecer, ver lá se é possível. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.